de outubro. E para falar sobre este assunto, eu estou hoje aqui com a doutora Camila Gaspar Leite, que é titular da 5ª Promotoria aqui de Santa Inês, a 107ª Zona Eleitoral. Ela que vai estar conversando com a gente aqui no programa. Ela é do estado do Maranhão, é graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Doutora Camila, muito boa tarde. Eu fiz aqui uma breve apresentação, mas gostaria que você falasse sobre o seu trabalho. Quanto tempo você já responde pelo Ministério Público Eleitoral? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos espectadores da TV Meio Norte. Eu estou lotada em Santa Inês desde novembro de 2019 e desde dezembro de 2019 eu passei a responder pelo Ministério Público Eleitoral. Perante a 77ª Zona, fiquei uns poucos meses na Zona 57 e retornei para a 77ª. Então, toda a minha estada em Santa Inês, eu estou à frente do Ministério Público Eleitoral. Tá certo. Doutora, qual a importância do Ministério Público Eleitoral? O Ministério Público Eleitoral, assim como é o Ministério Público perante a Justiça Comum, é fiscal da lei, fiscal do processo democrático, né, protetor dos direitos e garantias individuais. E no processo eleitoral, a gente fiscaliza previamente, durante e após as eleições, para que o eleitor tenha garantido o seu direito de voto, escolha de candidatos, e que nada perturbe isso, e que os trabalhos da Justiça Eleitoral aconteçam de forma harmoniosa, pacífica, sem problemas, sem interferências, nem do eleitor, nem do candidato. Então, o Ministério Público está para fiscalizar a lisura, a idoneidade do pleito eleitoral. Tá certo. Doutora, o que pode e não pode até o dia da eleição? Nós estamos já na reta final, né? Hoje, dia 30, as eleições acontecem daqui a 2 dias. Não pode mais haver comícios, né? A data última para comícios foi ontem. Até amanhã, o sábado, pode haver divulgação de propaganda através de amplificadores de som, alto-falantes, pode haver carreata, pode haver passeata, caminhadas. Isso pode haver até amanhã, tá? São manifestações móveis, né? Mas a história de fazer comício e aglomerar eleitores num local parado não pode mais haver. E no dia da eleição, no dia 2, é proibida toda a divulgação de qualquer propaganda, é proibido o exercício de boca de urna. Acredito que a gente vai falar mais na frente sobre isso, né? Certo. Doutora, quais são as orientações para quem vai votar neste domingo? Pois neste domingo nós vamos votar em muitos candidatos, né? Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. São 5 candidatos. Os candidatos ao legislativo, deputado no caso, os números são muitos números. Então é interessante que o eleitor faça a sua colinha, leve a sua colinha com o número de cada candidato, para que no momento da votação ele não se esqueça e não acabe anulando o voto dele, né? É importante que previamente também o eleitor vá até a sua sessão eleitoral para ver se ela não mudou de lugar, para ver se está tudo lá, se continua no mesmo colégio, se está tudo certo, para que no dia da eleição não haja nenhum tumulto, não haja nenhum problema com os trabalhos, tá? Acho que é isso. Tá certo. Doutora, é permitido, tipo, ir com a camisa do Brasil, camisa de time? Sim. Não tem problema nenhum. O eleitor, ele pode, inclusive, manifestar a sua preferência política na sua vestimenta. Ele pode expressar, inclusive, ir com uma camisa que contenha, por exemplo, a cor do candidato e tal. Desde que essa manifestação seja individual dele, não seja padronizada, não. E silenciosa, não tem problema, ele pode fazer, ele pode se vestir como ele quiser. Ele não pode ir sem camisa, ele não pode ir de roupa de banho, mas não tem problema se for de bermuda, tá? É importante isso. Não pode haver padronização do vestuário,
Mas o eleitor, individualmente, expressar o seu direito de voto, inclusive com broche, com boné, não tem problema nenhum. Certo. Adesivo? Adesivo. Certo. Doutora, quais são os principais problemas que ocorrem nesse período eleitoral ou que poderá ocorrer? Tem uma coisa importante que eu não falei, mas que é bom a gente atentar. Este ano, o eleitor não vai poder entrar com o seu telefone celular na cabine de votação. Certo. Certo? Ele vai ter que deixar o telefone celular na mesa receptora. Então, ele vai ter que fazer isso sob pena de ser impedido de votar, ok? Então, isso é importante. As principais intercorrências, assim, no dia da eleição, que a gente reputa como crime eleitoral, inclusive, é a boca de urna, é pedir voto, o derramamento de santinhos, que é uma prática que é super antiga. Em qualquer lugar. Antigamente eram os aviões, né, derramavam santinhos, assim. Isso continua sendo permitido, não pode. Danificar a urna, perturbar os trabalhos da Justiça Eleitoral, tudo isso é crime eleitoral e o eleitor ou o candidato que fizer qualquer coisa dessa vai ser responsabilizado por isso. O Ministério Público vai estar fiscalizando, vai estar presente fisicamente em todos os municípios que integram a 77ª Zona, que são Tufilândia, Bela Vista e Igarapé do Meio. Nós vamos estar presentes nesse município para fiscalizar e para garantir a lisura do pleito. Tá certo. Doutora, fale um pouco também, é importante, sobre a segurança das urnas e da lisura das eleições. Pois é, isso é um tema que eu até fico me perguntando como a gente está discutindo isso em 2022. O nosso sistema eleitoral é um sistema modelo para o mundo inteiro, é um sistema antigo que vem passando incessantemente por processo de aperfeiçoamento e fiscalização. A cada pleito, a gente tem um novo processo de certificação, de autenticação, de fiscalização. Nós já fizemos várias audiências só nesta semana para verificar a idoneidade e a lisura das urnas, né? Nós fizemos carga e lacre de urna na quarta-feira. Hoje nós fizemos audiência de verificação da integridade do sistema de transporte. Amanhã vamos fazer o transporte das urnas. Então, assim, o sistema eleitoral brasileiro, ele é seguro. Ele não há conexão com a internet, portanto, não tem como ser fraudado, não tem como o hacker entrar através dele, porque não tem conexão com a internet. Certo. O que é colocado na urna é seguro, efetivamente reflete a vontade do cidadão. E é o que é colocado na urna pelo cidadão, pelo eleitor, que vai ser transmitido diretamente para o TSE para ver a totalização dos votos. Inclusive, doutora, foi até feita uma eleição simulada, né? Foi positivo? Foi excelente. Nós fizemos em Bela Vista do Maranhão a eleição simulada. Foi uma eleição que foi feita para ver como se comportavam as novas urnas, né? 40% das urnas do Maranhão foram substituídas por novas urnas, mais modernas, mais rápidas, mais ágeis no processo de votação. Nós fizemos essa eleição simulada, que foi uma atuação do TSE junto com o TRE Maranhão, em Bela Vista. O TSE veio, inclusive, se fez presente aqui na fiscalização, e nós vimos, né, tivemos a constatação de que as novas urnas, com a tecnologia mais moderna, são tão seguras quanto as urnas que a gente já existe. Existe hoje essa campanha de questionamento e desmerecimento do sistema eleitoral sem nenhuma razoabilidade, sem nenhuma fundamentação. São anos de sistema eleitoral eletrônico sem que tenha havido nunca nenhum incidente, nenhuma fraude, nada. Não existe. São mitos e boatos. Mitos, é a tal da lenda urbana. São as fake news que são plantadas para desacreditar o processo. Mas não tem nada, nenhuma fundamentação. Tá certo. Lembrando que nós estamos ao vivo para Santa Inês e toda a região do Vale do Pindaré, Bela Vista, Igarapé do Meio, Monção, Bom Jardim, Tufilândia e os povoados aqui adjacente de Santa Inês. Lembrando que estamos conversando com a doutora Camila Gaspar Leite, ela que é promotora da 77ª Zona Eleitoral aqui de Santa Inês. Tá? Alguma pergunta, Homem, do nosso telespectador? Alguma dúvida? Não temos nenhuma dúvida, nem uma pergunta. Nós estamos chegando ao final desta entrevista com a doutora Camila e nós queremos deixar, doutora,
2 minutos para a senhora fazer as suas considerações finais. Tá. O Ministério Público Eleitoral está aqui para garantir e fiscalizar a lisura do pleito, mas é claro que a gente não consegue estar presencialmente em todos os lugares, então a gente pede que o cidadão também seja uma longa manos nossa para verificar e fazer denúncias, né? A gente já sabe que não pode mais fazer propaganda a partir de amanhã, é só até amanhã, e amanhã de uma forma bem reduzida. Então, assim, o que ocorrer no dia do pleito, que extrapolar a possibilidade, denúncias que precisem ser feitas, a gente tem um sistema Pardal, que é um sistema do Tribunal Superior Eleitoral, no site, é super simples, o próprio eleitor vai lá e faz a denúncia e junta arquivos de mídia para comprovar. Nós temos, a promotoria eleitoral vai estar funcionando em sistema de plantão. Quem quiser funcionar na promotoria de justiça, quem tiver alguma denúncia, algum questionamento, alguma dúvida, quiser alguma fala com o Ministério Público, é só se deslocar até as promotorias de justiça. O cartório eleitoral também vai estar funcionando. O Ministério Público quer lembrar ao eleitor que leve a sua colinha para não esquecer dos números dos seus candidatos. É importante lembrar da lei seca, tá? Não é proibida a comercialização de bebidas a partir da meia-noite do sábado ou 0 horas de domingo até, acredito que 20 ou 22 horas de domingo. Então, é importante que o eleitor obedeça às regras, se desloque até a sua sessão eleitoral de forma pacífica, de forma ordeira, exerça o momento máximo da cidadania, que é o exercício do voto, né? A gente só muda a realidade se a gente votar consciente, se a gente votar livre de pressões e livre de amarras, e é isso que o sistema eleitoral brasileiro busca tutelar. O Ministério Público está junto com a população nesse processo, está de portas abertas para receber eventuais denúncias, quaisquer que sejam elas, e eu estou aqui para desejar a todos um pleito liso, idôneo, tranquilo e em paz. Doutora, antes da senhora finalizar, uma pergunta. Fizeram uma pergunta se pode levar o seu filho para votação. Olha só, o filho pode ir para votação, não tem problema. Se ele for uma criança, ele vai ficar lá do ladinho, mas a pessoa vai entrar sozinha ela tem que entrar sozinha na cabine, salvo se ela tiver alguma deficiência, né, ou alguma mobilidade reduzida, que o eleitor pode levar consigo uma pessoa de sua confiança para ajudá-lo lá na cabine de votação, inclusive teclando os números. Mas nos casos de deficiência e mobilidade reduzida, né? O filho que não tiver com quem deixar, leva ele fica lá junto com os mesários e a pessoa entra sozinha na cabine de votação. Tá certo. Doutora Camila, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Bancada Meio Norte. Espero que a senhora volte mais vezes para a gente tratar de outros assuntos em relação à promotoria. Sem dúvida. O espaço está aberto e seja sempre bem-vindo aqui ao programa Bancada Meio Norte. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante a gente falar com o eleitor a respeito do processo eleitoral, no sentido de ratificar, de validar esse sistema eleitoral e ratificar a importância, né, que a gente... Consciente. Voto consciente, voto sem amarras, vote em quem você acredita que pode mudar a realidade. E é isso que o Ministério Público busca, tutelar e fiscalizar a lisura desse processo para garantir que, efetivamente, o que vai ser totalizado pelo TSE lá na noite de domingo seja o que, efetivamente, o eleitor colocou na urna. Tá certo, muito obrigado. Nós estamos encerrando esse bloco. Recebemos hoje aqui no Bancada Meio Norte a doutora Camila Gaspar Leite, ela que é promotora da 107ª Zona Eleitoral aqui da região do Vale do Pindaré. Vamos para